Olá, alunos! Agora nós vamos dar sequência ao nosso estudo da farmacologia. Nós vamos continuar falando sobre a história da farmacologia e é importante a gente ressaltar aqui que a história da farmacologia ela é dividida em 3 eras. Nós temos a era natural, a era sintética e a era biotecnológica. A era natural é a era que tem o maior tempo, de anos em relação às outras. Isso porque, como nós sabemos, já vimos algumas vezes, o grande desenvolvimento tecnológico, ele começou a surgir a partir de meados do século XIX. Até então, tudo era muito mais empírico do que propriamente científico. Então vamos começar a falar sobre a história da farmacologia lá do tempo do homem das cavernas, lá na Idade das Pedras, que é lá no início da humanidade, quando o homem ainda vivia em tribos. O que se usava aquele tempo? Bom, aquele tempo foi a era mais natural de todas, obviamente. No tempo da Idade das Pedras ainda, o ser humano ele já se sabe que ele conseguia fazer o uso de plantas para fins medicinais e também ritualísticos. Eles utilizavam o quê? Plantas para fazer chás ou folhas amassadas e também substâncias de origens animais e minerais. Como a gente já falou, era tudo muito empírico, ou seja, através de observação. Eles observavam que as pessoas que tomavam um determinado chá ou consumiam determinada parte de uma planta apresentavam um determinado resultado terapêutico. Logo, eles associavam a planta com aquela terapia. Eles não tinham ideia de como aquilo funcionava dentro do organismo, mas sabia que funcionava, então se utilizava. Como que a gente sabe que isso acontecia? Isso porque existem sítios arqueológicos e nesses sítios arqueológicos foram encontradas utensílios que têm uma semelhança muito grande com os utensílios que a gente tem ainda hoje, que são utilizados especificamente para o preparo de chás ou formas de tratar a planta para algum fim medicinal. Vocês já devem ter visto por aí que existe aquele utensílio que ele tem como se fosse um frasco, não um frasco, mas uma vasilha de porcelana e uma pecinha que a gente chama de pistilo, mas que a gente usa para amassar. Aquele equipamento já existia uma forma rudimentar e era encontrado em sítio arqueológico. Esse tipo de material era usado só para isso. Outra coisa que fortalece essa teoria de que eles já usavam plantas medicinais é o fato de que encontram-se fósseis humanos com tratamentos, com ossos cicatrizados, com fraturas cicatrizadas. Logo, isso quer dizer o quê? Que lá no tempo da Idade das Pedras, no tempo das cavernas, o homem ele já sabia que os ossos quebravam e que eles tinham que ficar imobilizados para eventualmente poder voltar a funcionar. Então, o homem pré-histórico ele tinha já algum conhecimento. E a gente também tem outra pista que é muito importante, porque até hoje nós temos tribos que são isoladas da humanidade, que nunca tiveram contato com a civilização. Então essas tribos isoladas, elas vivem até hoje exatamente da mesma maneira como vivia o homem pré-histórico. E a gente observa que nessas tribos isoladas, eles fazem uso de plantas medicinais. E não só para fins medicinais. Algumas tribos
utilizam plantas para fins religiosos. Aqui no Brasil nós temos um exemplo bem conhecido, que é aquela religião indígena que utiliza o chá de ayahuasca ou o chá de Santo Daime. Ou seja, são plantas que são utilizadas para fins ritualísticos. E aí nós tivemos um ponto muito importante da nossa civilização, que foi a partir do fim da Era do Gelo. O que aconteceu após o fim da Era do Gelo? Após o fim da Era do Gelo, o ser humano ele acabou aprendendo a agricultura e também técnicas de pecuária, ou seja, ele aprendeu a domesticar plantas e animais. A partir deste momento, o ser humano ele não precisava mais ficar mudando de lugar. Ele conseguiu se instalar em uma única região e viver ali até o fim de sua vida e permanecer ali com seus descendentes. E aí o que aconteceu? Qual foi o fenômeno imediato a partir disso? Um aumento da população, e a partir do aumento da população, você tinha também um aumento no número do quê? Da produção de resíduos, de lixo e excrementos que ficavam ali no único local. Quando o homem se mudava, não tinha problema, ele tinha seus restos, tanto restos de comida e material, quanto excremento, ficavam ali, mas ele ia embora. Agora não, ele ficava ali com mais pessoas e mais resíduo. Logo, você começou a ter um aumento no número de doenças, a transmissão de doença começou a ficar mais fácil, logo havia a necessidade de você ter alguma forma de você tratar essas doenças. E aí o que aconteceu? Bom, a partir desse ponto, nós tivemos então maior número de doenças e uma maior importância de um tipo de pessoa daquela sociedade, das civilizações mais antigas, que vão ter vários nomes de acordo com o tipo de civilização. Nós podemos chamar de xamã, pajé, mas em geral a gente está falando do quê? Dos curandeiros. Esse tipo de pessoa dentro da sociedade primitiva, ela tinha uma importância muito grande, porque era vista como uma pessoa que sabia driblar a morte. Mas o que era essa pessoa? Era basicamente uma pessoa que tinha conhecimentos bem rudimentares de farmacologia, porque sabia escolher, na maioria dos casos, uma planta ou uma parte de um animal que serviria para aliviar algum tipo de sofrimento. Vamos lembrar que naquele tempo era tudo muito associado à fé. Então, as substâncias eram vistas como algo que agradavam os deuses, não que combatiam necessariamente os sintomas. Outra pista muito importante, porque agora a gente sai da Idade da Pedra e a gente começa a entrar na Era das Civilizações. Nessa Era das Civilizações, o que a gente tinha? A gente vai citar aqui duas sociedades muito importantes, que são a Mesopotâmia e o Egito. A gente tem os registros mais antigos de farmacologia, agora a gente está falando de registro e não de pista. São os mais importantes, são o do Egito e da Mesopotâmia, por quê? Porque no Egito e na Mesopotâmia a gente tem deserto. Logo, os registros em papiros ou em tábuas, eles tiveram uma maior preservação. É provável que a gente tivesse outros registros em outras sociedades, mas eles acabaram sendo degradados com o tempo. Então, um dos registros mais importantes que a gente tem é o chamado papiro de Edwin Smith, que é um inglês que descobriu esse papiro no Egito. E nesse papiro a gente tem o quê? A gente tem a descrição de mais ou menos 7.000 substâncias e o seu modo de uso. E lá se justificava que essas substâncias elas eram usadas, como a gente já falou, para tratar a alma.
e não para tratar os sintomas em si, porque era tudo associado à religião. A gente tem que lembrar que era uma época onde doenças eram vistas como um castigo divino. Então agora nós vamos fazer mais uma pausa e em breve nós retornaremos para terminar a parte da era natural e falar sobre a era sintética e biotecnológica.